siempre. I feel you near me even when we are apart. Just loving you and in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer. Estamos hoje aqui no lançamento do livro 500 anos de Reforma Ética Protestante. Eu tenho a honra e o prazer de receber Silvio Lopes. Silvio, que é o nosso colega, um exemplo, um currículo, o histórico dele como jornalista, como comunicador, nos orgulha e é o nosso grande espelho hoje na Sul TV. Silvio, como é que foi chegar a esse título, chegar a essa magnitude aqui? Só o título ele já fala. Na verdade, Serginho, muito obrigado pela presença aqui, é um programa top que eu fico muito orgulhoso em participar e ser amigo de você. Mas, na verdade, nós temos nesse ano de 2017, comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante e nós, o que nós temos que ver com a Reforma? Na verdade, a Reforma Protestante, ela foi uma forma de rompimento, né, dos protestantes que queriam que a Bíblia fosse autoridade maior que o Papa. A Igreja Católica colocava o Papa em autoridade maior do que a Bíblia. Então, a partir dali, se desencadeou um movimento mundial que acabaram, através do regime da doutrina protestante, formando grandes países. Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Suécia, Holanda e tal, foram países, Inglaterra, que cresceram com o ascetismo. O que é o ascetismo? Os valores protestantes. Hoje, o que vemos no Brasil, e esse é o objetivo do livro, nós temos esse movimento evangélico que traz, nos 500 anos da Reforma Protestante, traz esses valores para que nós possamos adotar esses valores. Tanto isso é verdade, Serginho, que daqui a 15 a 20 anos, o Brasil deixará de ser uma nação católica e passará a ser uma nação evangélica. E isso tem uma profunda mudança na estrutura econômica e de mentalidade do brasileiro. Nós estamos acostumados com o brasileiro conformista, conformado com a situação dele, dizendo que tudo é karma, que dependente, parasitária. Veja-se o Bolsa Família. É uma coisa de... E que os líderes, os políticos são corruptos. Isso é ruim, né? Com certeza. E o ascetismo protestante, pode ver uma coisa, nos países desenvolvidos, todos eles protestantes, né? Esse tipo de coisa acontece, claro, é da natureza humana, mas tem mecanismos de controle que faz com que quem comete esse tipo de crime vá para a cadeia. Então lá funciona isso. Por quê? Está embasada no valor protestante. Hoje nós vivemos um momento, uma crise de valores, uma crise ética, uma crise econômica. O Brasil está mergulhado um naufrágio de crises. Precisamos hoje um pouco de ética, muito mais do que economia ética, porque senão daqui a alguns dias solucionamos por semanas e depois caímos de novo em problemas com transparência. Exatamente isso. E a ética protestante, esse ascetismo protestante, traz exatamente na sua estrutura isso aí. Ou seja, se tu quer ter as bênçãos de Deus, você tem que ser íntegro, tem que agir com responsabilidade e com respeito ao ser humano. E, sobretudo, fazer com que a comunidade em que você esteja inserido, ela seja uma comunidade desenvolvida, independente e não tenha essa acomodação que o brasileiro tem muito, essa história de terceirizar a culpa. Não, é culpa do governo, e esperar tudo do governo. O Estado não pode tudo e isso a ética protestante sempre esteve evidenciando. Tanto é que, como eu digo assim, os primeiros colonizadores americanos, chamados de pilgrims, eles eram da raiz calvinista da Suíça e da França, e trouxeram esse ascetismo protestante exatamente para os Estados Unidos e fizeram com que os Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Holanda, como eu disse, fossem países desenvolvidos. Ou seja, há uma relação muito direta. Max Weber, na obra dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele identificou exatamente isso, a ética protestante ajudando ao desenvolvimento econômico e social das nações. E o que chama a atenção é esse foco que eles têm na educação, no trabalho, na gestão e principalmente na família, né? Exatamente. Aí tu tocaste o principal é isso aí, o indivíduo. Quer dizer, nós temos uma sociedade brasileira, sobretudo, que é muito coletivista, achando que tudo se faz no coletivo. Não. O coletivo se faz na soma do individual. A relação, digamos assim, do protestantismo com Deus é direta, única, direta, eu e Deus. Não tem intermediação como nós temos aqui na tradição católica. E isso tem uma diferença muito grande. E isso se expressa exatamente na diferença de desenvolvimento desses países. Por isso que nós temos um país atrasado, parasitário, dependente do Estado, em que as pessoas acham que o governo deve fazer por elas. Como é que tu chegou a
essa conclusão que tinha dos 500 anos de Reforma Protestante. Como é que surgiu o livro? Bom, na verdade, esse livro ele já está sendo tratado há 7 anos, né? Em 2000, quando eu vi que em 2017 comemorei os 500 anos, eu comecei a ler. Eu já li mais de 100 livros exatamente só para essa obra. Todas as encíclicas papais, todos os livros que dissessem respeito à Reforma Protestante, porque na verdade a Reforma Protestante, para mim, foi a mais importante reforma que tivemos. Por exemplo, depois da Idade Média tivemos a Inquisição, que a Igreja Católica promoveu, as Cruzadas, a Contra-Reforma para combater a Reforma Protestante, mas a partir da Reforma Protestante nós tivemos a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Revolução Americana e a Revolução Industrial. Essas 4 revoluções que vieram após a Revolução Protestante é que consolidaram o ascetismo protestante como um ascetismo que leva as nações ao desenvolvimento econômico, social e com justiça. E onde é que o telespectador pode encontrar o teu livro? Bom, o livro, a partir de hoje, ele estará disponível aqui na livraria Sapiens do IDC e está sendo vendido também na Cameron do Aeroporto Salgado Filho. Nós temos algumas propostas de lançamento do livro em São Paulo e Rio de Janeiro, e isso é uma coisa para setembro, outubro. Silvio, eu gostaria de, para finalizar, tocar num assunto aqui, que ele é fundamental para todos nós, para a sociedade, que é todas as reformas, todas as transformações passam pela educação, passam pela política e passam pela economia. Um país como nós estamos vivendo, onde há uma crise ética e uma falta de transparência dos políticos, como é que nós vamos fazer essas transformações se elas passam pela educação? Precisamos transformar o Brasil, precisamos reformar o Brasil, mas estamos com problemas de lideranças, as nossas lideranças estão todas elas na Lava Jato e estamos com dificuldades econômicas. Na verdade, os países desenvolvidos, o centro de tudo é a educação. No Brasil hoje, para ter uma ideia, 30% dos jovens entre 18 e 24 anos estão desempregados e sem educação. Como é que nós vamos fazer um país tendo essa enormidade de jovens marginalizados? Esse é o grande problema. Agora, a questão toda vem da ética, que tu falaste muito bem, não adianta ter uma economia desenvolvida, até porque sem ética nós não vamos ter uma economia desenvolvida. Uma coisa caminha conjuntamente, exatamente. Então uma coisa está muito ligada à outra, nós temos que ter educação, ética, e isso vai desenvolver o país. E claro, com uma mentalidade para frente, saber que a prosperidade é inata do ser humano. Nós não viemos aqui para sofrer, para ficar marginais, para passar fome, não. Nós viemos aqui para fazer aquilo que Deus deu para cada um de nós, a vocação pela fé de fazer. Veja a parábola dos talentos. O que é a parábola dos talentos? Deus premiou aquele que recebeu dele um bem para multiplicar e penalizou quem não multiplicou, ou seja, a prosperidade é de Deus. Silvio, para finalizar, precisamos sair desse marasmo econômico. Como a política tem contaminado a economia? Ainda, graças a Deus, no Brasil, neste momento, a economia mais ou menos que se distanciou um pouco da política. Isso é muito bom. Está descolando. Eu acho que nós não podemos, num país como o Brasil, colocar umbilicalmente a política na economia. Esse é um grande mal. Mas isso vem por... O Roberto Campos, que foi um famoso economista, foi meu professor na Fundação Getúlio Vargas, ele dizia o seguinte: o brasileiro, ele é muito indolente, porque vem do índio isso, ele é patrimonialista e privilegia as coisas por causa do português e usa a magia e a feitiçaria para destruir o outro e não para se enaltecer. Então essas coisas travam o país. Essas coisas, hoje, esse movimento evangélico que acontece no país está trazendo esses valores. Tanto é verdade que, como eu disse, daqui a 15 a 20 anos o Brasil deixará de ser uma nação católica e passará a ser uma nação evangélica. Silvio, tu como um especialista em economia e política, quando nós vamos deixar de ter um Estado máximo, mínimo e ter um Estado eficiente? Quando a sociedade decide isso. Veja bem, todo mundo que a prefeitura está atrasando salários, o governo do Estado está atrasando salários, o Estado está falido, mas ninguém quer abrir mão de privilégios. Então, enquanto essas corporações estiverem mandando no país, o país vai ser essa porcaria que é. Quer dizer, o Estado acabou, o Estado tem fim. O Estado tira dinheiro da sociedade. Ora, a sociedade tem um limite de crescimento, de produção de riqueza. O Estado, sendo maior que a sociedade, isso não comporta na lógica. Então, o Brasil é exageradamente alto. Exageradamente alto. É muito alto. Mas isso passa pela eleição, né? Isso passa pelo voto de cada um de nós. Estou vendo aqui, se nós ver que hoje os candidatos que para 2018 estão liderando a pesquisa são aqueles que enterraram o país, que destruíram o país. Então, que sociedade é essa? É difícil, né? Bom, então estamos aqui 500 anos da reforma ética protestante, muda caráter reformista do Brasil. Podemos dizer que precisaríamos
mais reforma protestante aqui no Brasil para a gente poder ter um acesso ao desenvolvimento e ao crescimento. Com certeza, mudando as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham visão das coisas, né? Que elas vieram aqui para progredir, para prosperar e não para ficar dependente de governo, para serem parasitárias, para viverem terceirizando a culpa. Então, enquanto essa sociedade for assim, murrinha, como se diz na minha terra, em Uruguaiana, nós não vamos muito longe. Esse é o grande problema do Brasil. O presidente Roosevelt, por exemplo, dizia assim, ó, quando ele assumiu o cargo nos Estados Unidos, ele dizia assim, ó, como nós não podemos fazer uma sociedade para os nossos jovens, vamos preparar os nossos jovens para a sociedade que nós queremos. Então isso passa pela educação, como tu falou. Temos que preparar os nossos jovens para que eles possam construir uma nação melhor do que a que nós estamos vivendo. Para encerrar, que sirvam as tuas façanhas de modelo a toda a terra. Com certeza. Viva o gaúcho! Domingos Coupo, que é vice-presidente do IDC. O IDC hoje aqui é o local onde está sendo lançado o livro de Silvio Lopes, 500 anos da Reforma Ética Protestante, que muda o caráter conformista do brasileiro. Um título instigante, emblemático e histórico, né, que mostra a trajetória nossa, o que nos levou à indolência do brasileiro até os dias de hoje. Olha, vindo do Silvio, um homem estudioso que realmente se prepara, eu imagino as horas de trabalho que o Silvio se dedicou para escrever uma obra dessas. Esforço, dedicação e olha, realmente o Brasil está passando por uma crise política, uma crise ética, uma crise em que somente o Silvio para estudar e colocar à disposição dos nossos leitores um livro dessa magnitude. A reforma, como os protestantes colaboraram para o desenvolvimento e o crescimento desse país, né? Olha, realmente os luteranos se esforçaram e conduziram o trabalho com que houvesse um crescimento na sua integralidade, o econômico, na família, uma estrutura, e foi maravilhoso. E a emoção de ter hoje aqui o Silvio lançando o livro no IDC, porque é a tua casa. Olha, o IDC é uma instituição de ensino e que recebe autores que possam propor à comunidade melhoras. Então, para o IDC é uma satisfação, uma honra receber o Silvio e está sempre à disposição. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, parabéns pelo esse destaque que o IDC tem, não só na educação, mas na cultura e também como social. Olha, muito obrigado, desejamos ao Silvio muito sucesso, à editora para o lançamento dessa obra, sucesso a todos. Estamos hoje aqui no IDC com o lançamento do livro do autor Silvio Lopes e estamos com a honra aqui de receber os filhos, que é a Letícia Lopes, o Alexandre Lopes e a Viviane Schneider. Alexandre, a emoção de ver hoje o pai aqui lançando um livro com um título emblemático, histórico e emocionante, que é os 500 anos da Reforma Ética Protestante, que muda o caráter reformista do Brasil. Pois é, muito feliz de estar aqui hoje, né, juntamente com a minha família, minhas irmãs, a minha esposa, e feliz de ver o pai, né, fazendo essa obra muito bonita e que vai enriquecer a população, né, para ter um desenvolvimento maior e melhor da nossa cidade. A emoção de ver o pai hoje lançando um livro aqui no IDC, que é um paradigma da educação, da cultura e também um local que orgulha também como obra social. Com certeza, né? O quarto livro do pai, estou bem feliz, né, por ele. Então essa obra aí é bastante, na verdade, polêmica, né? Gera bastante polêmica, o pessoal fala nos dias de hoje, né, sobre ética, enfim, protestante, então eu estou bem feliz por ele mesmo. Eu vou, então, que sirvam as façanhas do livro do Silvio Lopes de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigada. Vitor, esse livro aqui é tu que aparece na capa. Mostra ali pro cinegrafista. Era pequenininho aí, né? Quantos anos aí? Um ano, 2, no máximo. Bom, hoje aqui tu tá no lançamento do livro do vô, e a emoção de ver o vô hoje lançando mais um livro. É muito grande, até porque, né, eu já apareci já em um livro dele, então... Como é que é o título do livro aqui? Conversando com o meu neto. E esse Conversando com o meu neto é tu, então? Uhum. E o livro hoje aqui, tu tá prestigiando o vô, isso aí motiva também para te ler mais, tá mais atualizado, né? Sim. E o que tu pretende ser? Jornalista, comunicador?
Tem que pensar, mas é um bom exemplo. É um bom exemplo, né? E chegou a ler alguns capítulos, algumas coisas do livro ainda? Sim, esse aqui eu li um pouco, né? E achei bem interessante. E do livro que o vô está lançando hoje? Não, esse aqui é novo ainda. A partir de hoje é que tu vai começar. E quanto tempo tu consegue ler esse livro? Uma semana? Menos um pouquinho? É que também com os estudos aqui, eu tô com um colégio bem puxado, então eu tenho uns 3 livros por mês, então eu tenho que me esforçar para ler um pouco mais. Bom, conversei aqui com o neto do Silvio Lopes, que é o João Vitor Lopes. Amigos para sempre means you'll always be my friend. Amigos para sempre means a love and a land. Friends for life, not just the summer or a spring. Amigos para siempre. I feel you near me even when we are apart. Just knowing you are in this world can warm my heart. Friends for life, not just a summer.